Jerônimo vai descobrir tudo e vai se vingar colocando Roberta, Álvaro e o Augusto atrás das grades. O Jerônimo procura a doutora que atendeu a Roberta, se diz apresentar, então diz que se chama Jerônimo. A Marina também se apresenta e fala sobre o caso previamente de Roberta. O Jerônimo pede um favor íntimo à Marina, pede para que ela lhe ajude para que possa fazer um teste de DNA no feto. A Marina diz que ela não pode ajudar o Jerônimo nesse caso, porque só quem poderia fazer esse pedido seria a própria mãe ou o marido dela. E pergunta então o que Jerônimo é então de Roberta. Jerônimo conta que ele é o cunhado, ele é casado com a irmã dela e que gostaria muito de poder fazer essa prova, esse teste de DNA. Marina diz para o Jerônimo que não tem como, muito menos agora. Digamos que é tarde demais. Jerônimo pergunta por quê. Há um breve suspense, como se Marina fosse contar que a Roberta não perdeu a criança naquele dia, mas ela prefere manter a ética profissional e fica caladinha ali e não conta. Marina então diz para o Jerônimo que se ela puder ajudar ele em alguma coisa futuramente, ele pode procurar por ela, mas que sobre esse caso aqui, ela não pode ajudar a ele, se desculpa. Enquanto isso, Antônio se encontra com Regina em um café onde eles costumam sempre se encontrar. Regina diz que tomou uma decisão. O amor entre eles desapareceu ou quem sabe nunca existiu, pelo menos do lado dela no relacionamento. Ela tentou amá-lo, ela realmente o amou um tempo, mas hoje ela já não sente nada por ele. Mas ela simplesmente não consegue então ter, digamos que um fogo nessa paixão. Antônio pergunta a Regina quem ela ama, embora ele já saiba a resposta. Regina diz que não é dar conta de Antônio sobre isso, é uma pergunta muito pessoal e ela também não quer machucar o Antônio. Ela diz que tentou fazer funcionar o relacionamento deles, mas deu tudo errado. Desculpa, Antônio, mas acabou. Ela então entrega a aliança de noivado a Antônio enquanto ele chora, pegando o anel de volta. O Antônio se sente totalmente traído. Logo agora, gente, que o Antônio está bem pertinho de descobrir toda a verdade sobre a Malefina. E o pior de tudo, vou te adiantar um babadinho aqui, é que o Antônio vai realmente descobrir quem a Malefina é. E diante de todas essas coisas, ele se sentindo traído pela Regina, ele não vai contar para a Regina toda a verdade e vai se tornar cúmplice da vilã, tudo por conta dessa cena aqui, onde ela então termina com ele e o Antônio descobre tudo e após descobrir se torna aliado de Malefina. E as coisas vão ficando cada vez mais tensas. Carlos diz que o relatório significa que a bala que atingiu Rafael deve ter vindo de outra pessoa. Jerônimo está determinado a descobrir quem foi que fez isso para poder pagar o alto preço. Ele não consegue ficar parado. Ele fica muito nervoso depois de descobrir que Rafa não tirou sua vida e que alguém fez isso. Jerônimo sabia que Rafael não teria se matado. Jerônimo acha que Roberta pode ter sido então a atiradora. Carlos questiona se agora ele já consegue pensar que a Renata não tem culpa. O Jerônimo diz que já caiu a ficha, já foram muitas provas e hoje a própria Roberta já confessou que ela teve um caso com meu irmão. Daí ele chega à conclusão que ela veio para dar um fora nele, deu a carta e que depois tirou a vida dele. Carlos acha que pode ter sido Augusto também, um ou outro, ou quem sabe os dois. Ele odiava Rafa e queria então seu vinhedo. Eles também suspeitam do Dr. Vodka, que foi cúmplice da morte de Rafa. Daí começam então a surgir várias teorias de quem poderia ter sido, e as coisas vão ficando cada vez mais tensas nesse capítulo, e a casa vai cair de vez, porque tudo vai ligar a Josefina logo nos próximos capítulos. Só que antes disso, o Jerônimo vai colocar tanto a Roberta quanto o Augusto atrás das grades. Depois disso tudo, o Jerônimo e o Carlos aparecem lá na delegacia para denunciar formalmente e acusar tanto o doutor Álvaro quanto o Augusto Dunante e Roberta Monterrubio como pessoas suspeitas por tirar a vida de Rafael. Jerônimo só quer justiça. Agora que ele sabe que seu irmão não cometeu algo e sim que fizeram com ele, haverá então um inferno a pagar. Seu parte, para Carlos, é que ele estava distraído antes por seu amor por Renata, mas agora ele vingará então tudo o que aconteceu com o irmão. Um pouco mais de desenvolvimento presos em nosso super-herói reformado.
Tudo isso vai acontecer nesse capítulo. Jerônimo então assina a queixa para iniciar então as prisões. Carlos contrassina como testemunha. Jerônimo e Carlos saem seguros de que a busca por justiça agora sim está em andamento. E agora a vingança é para valer. O Dr. Álvaro está deitado na praça, tomando goles pingando do seu frasco sem fundo, quando a polícia aparece para identificá-lo e prendê-lo. Ele fica muito feliz, sabe? Sem identificar. Ele diz que é o doutor. Bem a tempo então sai o padre da loja e assiste tudo aquilo. E conta então para a Karina, espantado, que terminou de comprar algumas coisas para a igreja e para o centro de refúgio também. Quando ela sai da loja, o marido, reclamando, mas incoerente, foi levado embora no carro da patrulha. Fica então chocada sem entender o que foi que aconteceu. Renata segue-se apaixonada por Jerônimo. Ela até manda uma mensagem de volta para Jerônimo, dizendo que ela não entende nada sobre ele, nem o conhece na verdade, mas que ela ainda o ama. Ele liga para ela, só que ela não quer atender o telefone. Só que o Jerônimo ainda está tentando descobrir por que Renata não liga de volta. Ele não pode avisá-la sobre o que está por vir. A Roberta e a Josefina chegam do hospital e pedem um copo de água para tomar os comprimidos à Eulália. Josefina começa a ligar para o Gonçalo para dizer que chegaram em casa. Roberta reclama que, como o Matias é seu marido, ele deveria ter vindo para trazê-la para casa. A Malefina diz que alguma coisa deve estar acontecendo lá nas empresas Monterrúbios, que ninguém sequer foi lá para ajudá-las ou comunicá-las sobre o que está acontecendo. A Josefina, então, quando a campainha toca, chama pela funcionária, mas ela não vai. Aí a porta continua tocando e uma Josefina irritada tem que se levantar e atender. Os 3 policiais dizem a Malefina, assustada, que estão procurando por Roberta Monterrúbio. Ela fica momentaneamente aliviada. Então eles dizem a Roberta uma segunda vez que estão com um mandato de prisão. Daí é então informado que ela está sendo suspeita por tirar a vida do Rafael. A Roberta fica totalmente assustada. A Malefina faz uma ligação histérica para Gonçalo e coloca no viva voz. E ela reclama que Roberta foi presa e levada para a delegacia de polícia. E aí já sabe, né? Todo o alvoroço vai começar aqui. O Jerônimo diz a Carlos que se ele soubesse que tudo que tinha acontecido com Rafael, ele teria agido completamente diferente. Claro. Carlos diz que talvez não tivesse conhecido a Renata se tivesse então suspeitado dela da morte do seu irmão. Não, eu conheci antes. Lembra então daquela cena romântica lá no aeroporto, antes mesmo de saber o que aconteceu com o Rafa. Carlos diz que seus destinos já estavam cruzados, seja como for, teriam então se encontrado. A Renata questiona a Roberta pedindo para que ela lhe diga a verdade, que sem nenhum tipo de enrolação, a Renata exige que dessa vez a Roberta lhe diga a verdade. Aí, para economizar tempo, Roberta solta logo a bomba de que ela é a bonita, mas ela jura que não matou o Rafa. Renata fica chateada por ela ter deixado Jerônimo pensar o tempo todo que ela é que era a bonita. Roberta jura que ela não sabia que Jerônimo sequer sabia ou pensava sobre a bonita. Roberta também jura que ela é inocente. Renata diz a ela que ela não acredita em nada e tenta ir embora, mas Roberta a impede e jura que tudo que ela diz é verdade e que ela não matou ninguém. Renata diz que ela precisa ouvir tudo e tem que ser toda a verdade. Só que a coisa toda está acontecendo lá dentro, justamente porque a Roberta está contando tudo sobre o seu relacionamento com Rafa, contando quanto ela amava, o quanto o Gonçalo e a Malefina não o apoiavam e por isso que ela queria fugir, mas que estava com medo de tudo que estava acontecendo. A Roberta então conta para a Renata sobre as cartas e diz que a carta que encontraram deve ter sido plantada porque ela nunca a enviou. Mas ela também conta para a Renata sobre a carta que recebeu e Renata pergunta onde está. Roberta diz que destruiu de dor de raiva. Ela não tinha ideia de que ele estava morto. Ela pensou que ele estava com outra mulher e que por isso não apareceu num encontro onde eles fugiriam. Renata aponta que ele deixou uma nota de morte, culpando então ela por tudo que aconteceu. Roberta diz que talvez houvesse então uma outra bonita. Ela, em seus pensamentos, já começa a suspeitar da Renata novamente.
A Aurora vai até onde o Augusto está. Ela está pulando de alegria ao ver então ele ali na cadeia. Ela veio para dizer a ele que está indo embora para sempre e que ela não poderia ficar mais feliz em vê-lo assim, como um rato na prisão, e que ele vai passar lá o resto de sua vida. Ela o provoca, Augusto cai um pouco tentando pegar ela para dar um bom amasso, sei lá, alguma coisa assim do tipo e machucá-la, e a Aurora diz, faz isso mesmo, para que assim você cometa mais um delito e que sua ficha aumente, para que assim você nunca mais saia daqui, porque aqui é o seu lugar. E então a Aurora fica provocando o Augusto. Augusto diz que logo quando ele sair de lá, ele vai acertar as contas de vez com a Aurora. A Aurora diz que talvez seja tarde demais quando ele sair de lá, porque ela está indo embora. A Aurora fica muito feliz, então, em conseguir dar essa volta por cima no Augusto, em vê-lo, então, atrás das grades. Roberta e Renata ainda estão indo e voltando no mesmo assunto. Renata aponta que Roberta contou muitas mentiras para todo mundo. Roberta grita que ela não é nenhuma assassina e que ela está dizendo a verdade. Ela jura que é inocente e Renata faz mais perguntas ainda. O bebê é do Jerônimo? Aí Roberta diz que sim e continua totalmente mentindo sobre tudo aquilo que acontece envolvendo a Bonita, o Rafael, o Jerônimo e a própria Renata. A Renata segue questionando a Roberta sobre a carta que ela encontrou. A Roberta diz que ela não tem nada a ver com essa carta, que essa carta não foi ela quem escreveu. Renata segue acreditando que foi. A Roberta então sugere para que a Renata procure alguém para verificar a justiça. Ela cita o nomezinho que eu acabei esquecendo e diz que ela pode investigar, que aquela letra ali não é dela e pede para que a Renata lhe dê um voto de confiança, porque ela não pode continuar ali presa por ter matado o homem que ela amava, sendo que na verdade ela não teria tamanha audácia ou coragem para fazer tal coisa. O advogado de Roberta está conversando com ela, dizendo que ela terá que passar a noite na cadeia. Roberta não está nada feliz com isso, mas jura que seu caso é difícil e que ele não pode fazer nada para que possa ficar o contrário do que está acontecendo. O Dr. Álvaro, que também está preso por tudo o que está acontecendo com Roberta, ele está passando por uma grande crise de abstinência. E o guarda não tem nenhum tipo de simpatia. E então fica lá gritando com ele. E o Álvaro até tenta persuadir o homem, mas acaba que deixando o médico sozinho.